Vamos lá. Estamos aí no Facebook, Luiz Carlos Noronha. Então vamos começar aí falando sobre o movimento retilíneo uniforme, o movimento uniforme, tá? Então o que significa aí o movimento uniforme? É aquele em que a velocidade é sempre a mesma, tá? É sempre a mesma. Não muda, ok? Então a velocidade é sempre a mesma. Não muda. Então eu coloquei assim, ó, o conceito, ó. Movimento uniforme é aquele que possui velocidade escalar instantânea constante, a mesma. Se a velocidade do corpo é sempre a mesma, em todos os instantes, então ela coincidirá com a velocidade média. Então aquela fórmula que a gente viu na aula passada, velocidade é espaço sobre o tempo, né? Então eu posso usar essa fórmula o tempo todo, porque a velocidade vai ser sempre a mesma. Nós vamos estudar movimento uniformemente variado, em que a velocidade não é a mesma, tá? Então não pode ser essa fórmula. Essa fórmula, espaço é velocidade vezes o tempo, eu só posso usar quando aquele evento que está descrevendo o exercício ou a questão fala que a velocidade é sempre a mesma, ou seja, não tem aceleração, já que a gente sabe que a aceleração é quem muda a velocidade. Quando pisa no acelerador, muda a velocidade. Então a aceleração do movimento uniforme é zero no MRU, é zero. Ela só não vai ser zero no movimento circular uniforme, que a gente vai explicar lá na frente por quê, ok? Então, essa é a fórmula do movimento uniforme. É aquela fórmula de uma reta, y igual a kx, tá? Então, a velocidade aí sempre constante. O espaço e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais um carro andar, mais tempo ele estiver andando, maior vai ser o seu espaço percorrido, ok? Maior vai ser a sua distância. E a velocidade é sempre a mesma. Por exemplo, de um movimento reto, que é sempre a mesma, um elevador em movimento, ele vai sempre com a mesma velocidade em linha reta o tempo todo, ok? A escada rolante, ela vai sempre ali naquela trajetória dela o tempo todo com velocidade constante. Então, é um MRU. Um carro numa rodovia, ele está a 80 km por hora, ele pega uma reta e continua a 80 km por hora o tempo todo, então ali ele é um MRU, é um equilíbrio. O MRU é importante saber isso, a gente vai ver isso mais na frente, nas leis de Newton, dinâmica, mas é importante saber que no movimento retilíneo uniforme, quando um carro ou ônibus está em linha reta com velocidade constante, você está em equilíbrio, você anda normal no ônibus, né? Você anda, se mexe normal dentro do ônibus e não tem problema nenhum, porque o movimento retilíneo uniforme é um estado de equilíbrio, tá? As forças resultantes que atua é zero, ok? Então não tem aceleração, você está em equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. Observação, para intervalo de tempos iguais, teremos iguais variações de espaço. Se um carro está a 80 km por hora, a cada uma hora ele anda 80 km. Se o carro está a 90 km por hora, ele está mais rápido, mais ligeiro do que o que está a 80 km por hora. Então, a 90 km por hora, a cada uma hora ele vai andar 90 km. Mais uma hora, mais 90. 90 mais 90, 180. Mais uma hora, mais 90. Então, o espaço é sempre proporcional, ok? Vocês já viram lá essa parte de piloto automático também, né? Que quando coloca piloto automático para uma velocidade, se tiver numa reta, ele vai ser um movimento uniforme, tá certo? Retilíneo uniforme. O som se propaga também, ó, com velocidade constante no ar, aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Ou a velocidade do som, só que ele é em linha reta, mas ele vai em todos os sentidos, né? Já que o som é uma onda tridimensional, ok? Então, se você pegar aquela onda sonora, ela vai estar em linha reta, beleza? Mas lógico que todo o som não, porque são várias partes aí do som que caminha em todo, para frente e para trás, mas sempre cada parte daquela em linha reta e com velocidade constante, ok? Olha aqui um exercíciozinho só para lembrar aí esse início aí de movimento.
Em apresentações musicais realizadas onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grande distância, além daqueles que estão localizados no palco. Então, além do som no palco, ele coloca a caixa de som mais distante. Como a velocidade com que o som se propaga no ar é de 34 metros por segundo, perdão, 3,4 vezes 10 a segunda metros por segundo, a gente disse há pouco tempo, 340 metros por segundo, ok? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Aqui ele botou em notação científica 3,4 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Se você multiplicar 3,4 vezes 100, dá 340 metros por segundo. Então, como a velocidade que o som se propaga no ar é 340 metros por segundo, é muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, 2,6 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Quase trilhões aí. É necessário atrasar o sinal elétrico, de modo que esse chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, o técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento próximo de... Então veja só, pessoal, vamos lá voltar aqui. Essa questão foi do Enem, e ele disse que o cara está no som, está lá cantando a música, tem o alto-falante lá, e ele botou uma caixa de som lá na frente. A gente sabe que existe uma diferença entre a velocidade do som que sai do palco e a velocidade num cabo elétrico, a velocidade da luz de um sinal. É tanto que a gente vê primeiro a luz, né? Quando tem o raio, cai primeiro a luz, depois a gente escuta o som, né? Porque a luz é mais rápida. Então ele quer saber como é que vai ajeitar isso, porque a velocidade que sai da caixa de som lá do palco é 340 metros por segundo, mas a velocidade do sinal que vai para alimentar a outra caixa de som que está lá distante é bem mais rápido. Então ele quer ajeitar isso para a gente não ficar escutando dois sons, tá? Então ele queria fazer o seguinte: botar um cabo da distância do palco até a nova caixa de som. Ele quer botar um cabo que seja uma distância grande, o cabo enrolado, para que leve o mesmo tempo para chegar no alto-falante aquela parte elétrica e chegar o som pelo espaço. Olha aí, isso aí ficaria inviável. Por quê? Porque o tempo para o som chegar, né, ele quer que seja o mesmo tempo do sinal. Aí ele pensou em botar um cabo bem grande, mas olha só, qual é a distância do alto-falante para o palco? A gente sabe que tempo é espaço sobre velocidade, né, naquela fórmula. Qual é a distância da caixa de som lá do novo alto-falante para o palco? Ele deu 680. Qual é a velocidade do som? 340. Aí ele quer saber qual vai ser o tamanho do cabo, qual a distância do cabo, e ele deu a velocidade do cabo, 2,6 vezes 10 a oitava. Então aqui é só fazer uma continha matemática. Está um pouquinho complicada para quem não gosta muito de matemática, mas tenha calma que aqui a intenção da gente é mostrar que esse cabo teria uma distância muito grande. Ó. Quando eu fizer 680 vezes 2,6 dividido por 340, vai dar 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Então vai dar aí mais de 500 mil quilômetros. Então eu teria que botar um cabo com 500 mil quilômetros enrolado. Isso aí não tem onde botar esse cabo, e seria um dinheiro enorme comprar uma distância dessa aí com cabo, ok? Então essa solução aí não daria certo, tá? O que é que ele quer? Qual é a solução? Ele quer que o tempo que gaste para o som sair do palco ao tempo que vai chegar lá vai sair lá do alto-falante seja o mesmo, né? Então, para isso acontecer, eu teria que botar um cabo bem grande. Aí o som elétrico, o sinal elétrico ia demorar a andar esse cabo todinho, essa distância enorme, para chegar ao mesmo tempo do som do palco. Então essa não dá certo
não dá certo essa solução aí, ok? Ele pensou muito bem, ele disse, eu vou botar um cabo grande, aí a parte elétrica vai ter que percorrer essa distância aí, ó, de 500 mil, né? De quilômetros aí, uma distância enorme, seria 5,2 e 5,0, né? Tá certo? Então ia dar 520 mil quilômetros de cabo. Então não dá certo, ok? Então ele usou simplesmente, pensou bem, mas era cabo demais. Beleza? Por quê? Porque a diferença é enorme. Ó. A velocidade do som é 340. Da parte elétrica é 2,6 vezes 10 a oitava. 80 é uma velocidade enorme. Beleza? Vamos para frente. Vamos continuar aí o MRU. Aí foi só para a gente entender um pouco aí sobre essa parte de formulazinha de velocidade constante. Vamos fazer outra questão aí do Enem. Ó. Depois a gente vai fazer exercícios mais simples também, ok? O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos à medida de distância no fundo do mar. Então você quer saber se tem um objeto lá no fundo do mar, você manda uma onda sonora, tá certo? Ela bate e volta. Então, ó, pela emissão de sinais sonoros e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. Então ele manda um som, bate e volta, tá? O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, ao qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo de 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Então preste atenção, o que é que ele quer aí? Ele começa, como todo Enem, faz um texto e depois ele vai para a questão. Então vamos primeiro falar um pouquinho do texto e depois resolver a questão, que vocês vão ver que é bem facilzinho essa daí. Primeiro, se você está num barco e quer saber se tem um cardume ali embaixo, ele lança uma onda sonora no mar. Essa onda sonora bate no cardume e volta, ok? E volta. Quando volta, ele vai saber, através daquela formulazinha, espaço é velocidade vezes o tempo, ele vai saber, pela velocidade que ele mandou e pelo tempo que custou, ele vai saber qual é a distância. S igual a V vezes T. Ele tem a velocidade e tem o tempo que mandou, ok? Então isso mais na frente a gente vai fazer isso em ondas. Agora vamos voltar à questão e vamos ver como é simples. Ó. Aí ele continua. Ó. Ele diz que o nosso ouvido consegue separar o som que eu falo do som que retorna a cada 0,1 segundo. Ou seja, se o meu som, se eu estiver num lugar enorme, eu grito, então o meu som sai. Se a parede for muito distante, ela bate e demorar mais do que 0,1 segundo, eu vou escutar o som voltando, então eu vou escutar meu eco. A gente chama esse som de volta de eco. Então o eco é o quê? É quando você grita, tá certo? E o seu som volta. Então o eco nada mais é do que a volta do som, ok? Então se o som voltou, você escutou ele. Agora ele quer saber qual é essa distância mínima para eu conseguir separar o som que foi do som que voltou. Então como é que eu acho isso? Ó, você emite o som, bate e volta, ok? Como é que eu vou saber isso daí? Olha só, o tempo mínimo para o eco, para ele bater e voltar, é 0,1, ele já deu o tempo. Então eu vou na fórmula da velocidade. Qual é a fórmula da velocidade que a gente viu? Espaço sobre o tempo. Quanto é a velocidade? Ele deu 340, tá aqui, ó. A velocidade ele deu 340, tá? A distância, lembre-se que a distância vai e volta, então não pode ser x. A distância que a parede vai ter que estar para eu escutar o eco vai ser quem? 2x, porque o som vai e volta, ok? 2x. E o tempo ele deu 0,1. Então é só multiplicar 340 por 0,1, né? Fazer aquela produto dos meios, igual produto extremo. 340 vezes 0,1 e dividir por 2.
340 vezes 0,1 dá 34, dividido por 2 dá 17 metros. Então, se a parede estiver a partir de 17 metros, você consegue escutar o seu som que sai e o som que chega. Então, você consegue escutar o que a gente chama de eco. Eu estou aqui no estúdio, a parede está a 2 metros. Meu som bate nela e volta. Só que eu não consigo distinguir o meu som que foi do som que voltou, porque a parede está muito próxima. Então, o meu ouvido, pelo nosso metabolismo, a gente não consegue distinguir esse som que vai para o som que volta, porque o ouvido necessita de 0,1 segundo para conseguir fazer essa separação. Agora, se essa parede está, por exemplo, a 20 metros, quando eu falo professor Luiz Carlos, eu vou escutar meu som batendo lá e voltando professor Luiz Carlos. Então eu escuto o eco, eu escuto a minha própria voz distinguida, né? Distinguindo bem. Aqui não, como a parede está a 2 metros, o som bate e volta, o som volta. Só que eu não consigo separar do que sai aqui da minha boca, porque é muito rápido. Então a gente chama isso de reverberação. Reverberação. Meu som foi reforçado, bateu na parede e voltou, mas eu não consegui distinguir. E se essa parede está a partir de 17 metros, eu consigo distinguir através do som diferente, que a gente chama de eco, tá? Então aí foi só 2 aplicações rápidas, mas vamos continuar aqui no MRU e vamos ver mais exercícios aí para o nosso teste, para a nossa prova. Esses 2 exercícios que a gente fez aí foi exatamente para vocês lembrar um pouco essa nossa formulazinha. Tenta fazer, qualquer dúvida vem a mim, me pergunta, vai aí no meu zap, no zap do professor, tá certo? Pergunta aí em qualquer rede social, em sala de aula, a gente se encontra, ok? Deixa eu só parar aqui um pouquinho e colocar aqui o nosso zap aí, ó, também, né? Todo mundo já tem, os alunos, mas é bom vocês terem aí, ó. Nós temos lá o nosso blog, são mais de 1000 aulas gratuitas, ó, profluiscarlos.blogspot.com, ok? Tem o nosso zap, né, que você já tem, os alunos já têm, o zap do professor é bem conhecido, 998200967. E todos os domingos a gente tem aula ao vivo às 10 horas da manhã pelo Facebook Luiz Carlos Noronha. Quem quiser acompanhar aí, ok? 10 horas da manhã, ao vivo no Facebook Luiz Carlos Noronha, Luiz com S. O zap os alunos já têm aí. E o nosso blog aqui, mais de 1000 aulas gratuitas, todas as matérias, profluiscarlos.blogspot.com, ok? Vamos continuar agora a ver a equação do movimento uniforme do MRU e fazer exercícios, beleza? Então vamos ver a equação aí do MRU, do movimento retilíneo uniforme, tá? A equação horária, ó, essa é a nossa fórmula, né? V delta S sobre delta T, que a gente viu desde a aula passada, né? Daqui velocidade vezes o tempo, igual a delta S, né? É uma outra fórmula de expressar a fórmulazinha, né? Tá certo? E delta S é S menos S0, delta é sempre uma diferença, e delta T é T menos T0. Daí sai a nossa equação, ó. S menos S0 igual a, colocando o tempo inicial como sendo zero. Então eu vou ter essa equação aqui, a fórmula conhecida como a fórmula do solvete, né? S igual a SO mais VT. Então a partir de agora nós vamos usar muito essa equação horária do movimento com velocidade constante. S igual a SO mais VT em linha reta aí, o MRU, ok? O espaço final, SO é o espaço inicial, quando eu começo a marcar o tempo. Por exemplo, eu comecei a marcar o tempo, eu estou em frente à padaria. Então meu espaço inicial vai ser a padaria. Eu comecei a marcar o tempo, eu estou em frente à farmácia. Meu espaço inicial vai ser a farmácia. Eu comecei a marcar o tempo, eu estou numa estrada, numa placa, quilômetro 10. Então o meu espaço inicial vai ser o quilômetro 10. Então o espaço inicial é onde eu estou quando eu começo a marcar o tempo. A equação horária, né? Espaço em função do tempo, ok? Do solvete. Observação, no movimento uniforme, como a velocidade escalar é constante, conclui que a aceleração é nula. Se eu piso no acelerador, a velocidade muda. Como eu estou estudando movimento uniforme, uniforme quer dizer algo igual, uniforme igual, no caso do movimento é a mesma velocidade, tá? Então não tem aceleração, a aceleração é zero. Nós vamos ver lá na frente que a força resultante é zero. Se não tem aceleração,
é porque as forças ou não existem ou elas se anulam, tá? Uma força atua para mudar a velocidade, tá certo? Ou a direção e o sentido, mudar a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial, você mudando a velocidade, a direção, o sentido ou o valor dela absoluto, né? Você já tem movimento com força, então você já tem movimento acelerado. No movimento, no MRU, não. No MRU, o movimento não é acelerado nem desacelerado. Não existe aceleração, tá certo? A aceleração é nula. Aí nós podemos ter também uma classificação que vem muito aí nas provas, nos testes, que a gente cobra, é quando é que o movimento é progressivo e quando é que o movimento é retrógrado. Então, ó, o movimento progressivo. O movimento é dito progressivo quando os espaços crescem com o decorrer do tempo. Isso implica que a velocidade será positiva. Então, se você está numa placa 10 km e vai andando para a placa 20, para a placa 30, para a placa 40, está aumentando as suas posições. Então, quando o móvel está aumentando as suas posições, a gente diz que o movimento desse móvel é um movimento retilíneo uniforme, se ele está com velocidade constante numa linha reta, mas ele é chamado de progressivo, porque ele está a favor da trajetória, tá? Quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. Se ele vier em sentido contrário, a gente já diz daí que o movimento ele é retrógrado. Então é só uma classificação. Quem vai no sentido de aumentar suas posições, 10, 20, 30, 40, é dito progressivo. Quem vem no contrário é chamado de retrógrado. A gente diz que a velocidade representa, na equação, representa que ele está voltando quando o sinal é menos. S igual a SO menos VT, ok? Se tem S igual a SO mais VT, significa que ele está indo. Vamos fazer exercíciozinho lembrando isso daí, tá? Olha que figurinha aí. Ó, aqui eu tenho o A, Lucas aqui, ó, A, e tenho aqui o irmão do Lucas, B, ó. Então, Lucas está indo no sentido da trajetória, tá vendo? A, ó, o observador A está indo no sentido aqui da trajetória. Posição 1, posição 2, posição 3, está aumentando a sua posição. Então, ele vai ser um movimento progressivo, ok? Então, o A vai ser um movimento progressivo, beleza? Já o B está no sentido contrário. Se está no sentido contrário, não vai ser progressivo. B já vai ser o quê? Retrógrado, ok? Ele está vindo de 5, 4, 3, ele está contrário à trajetória. Então, quando está a favor da trajetória é progressivo, quando está contrário é retrógrado, tá certo? Então tá aí, ó, movimento progressivo, movimento retrógrado, ok? A gente está indo um pouco devagar para vocês irem lembrando aí esses conceitozinhos. E lá na frente a gente vai avançando nos exercícios. Vamos fazer esse daí, ó. Uma ave, um passarinho migratória, né? Vem de outra cidade, outro continente aí, tá? Uma ave migratória consegue voar enorme distâncias. Suponha que ela consiga voar com a velocidade de 10 metros por segundo. Então ele deu a velocidade. Durante o período de uma semana, qual será a sua distância? Então, pessoal, como é que eu acho? Qual é a fórmula? Primeiro, ele deu a velocidade, 10 metros por segundo, tá? Tá no sistema internacional. Isso aí significa que a cada um segundo essa ave voa 10 metros. 10 metros por segundo significa que a cada um segundo ela voa 10 metros, ok? E aqui, como ele pediu em quilômetros, eu vou transformar para quilômetros. Nós já vimos na aula passada que metros por segundo para transformar para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. Então, 10 vezes 3,6, a velocidade vai dar quanto? 36 km por hora. Isso significa que a cada uma hora ele anda quanto? Ele voa quanto? Essa ave, 36 km. Tá certo? Então, 10 metros por segundo é a mesma coisa de 36 km por hora. Cuidado, qual a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. A gente usa muito quilômetros por hora, mas no sistema internacional de unidade, a unidade adotada para velocidade no sistema internacional é metros por segundo.
Então essa árvore voa a 10 metros por segundo. Se você multiplicar por 3,6, é a mesma coisa de 36 quilômetros por hora. Okay? É a mesma coisa de 36 quilômetros por hora. Agora olha só, pessoal. Ele deu também, ele quer essa a distância, né? E ele deu o tempo. Ó. Qual foi o tempo que ele deu? 1 semana. Então, como ele quer em hora, eu vou ter que transformar 1 semana para hora. Ora, 1 semana tem 7 dias. Cada dia tem 24 horas, não é verdade? Se cada dia tem 24 horas, é só multiplicar 7 vezes 24. Vai dar quanto? 7 vezes 24? 168 horas. Ok? Então, eu tive que transformar 1 semana para 7 dias, depois para hora, porque ele quer em hora. Então, 7 dias é só multiplicar por 24. Cada dia tem 24 horas, 7 vezes 24, 168 horas. Então, ele deu o tempo, 168, e deu a velocidade, 36. O que é que eu vou fazer? Simplesmente adotar aquela fórmula. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quanto é a velocidade? 36, né? Quilômetros por hora. O ΔS, o espaço, é o que eu quero. Quanto foi o tempo? 168 horas, porque foi 1 semana. Então é só multiplicar, ó, 36 vezes 168 vai dar 6.048 quilômetros, letra B. Por que eu usei essa fórmula? Porque ele disse que a velocidade é constante, ok? Então, depois você volta, olha essa questão aí direitinho, porque ela é bem interessante, você volta, copia no caderno e vê como é que resolve isso daí. Beleza? Vamos para outra questão. Olha que questão interessante essa daí. Olha aí, ó. Sobre 2 móveis A e B, cujas funções horárias são, ó, aí ele deu de A, ó, 15 mais 20t, ó, mais 20, né? Então está no sentido da trajetória, tá certo? E o carro B, ele botou 20 menos 5t, ó. Menos significa que ele está vindo no sentido contrário da trajetória, seu movimento é retrógrado, ok? Lembra? Porque é S igual a SO mais VT, né? Então, quando tem mais, está indo no mesmo sentido, quando tem menos, está vindo no sentido contrário. São feitas as seguintes afirmações. Primeira, vamos olhar essa primeira aqui, ó. O móvel A descreve um movimento acelerado. O móvel A, ó, é 15 mais 20t. Essa é a fórmula, S igual a SO mais VT, é a fórmula do movimento uniforme, não tem aceleração. Então essa primeira está o quê? Errada. Ele não tem aceleração. Toda vez que vem uma equação horária assim, S igual a SO mais VT, T elevado a 1, como está aí, tá certo? A do sorvete não tem aceleração, a aceleração é 0, ok? Vamos para a segunda. A segunda. O móvel B descreve um movimento retrógrado correto. Ó, ele é o B, ó, é 20 menos 5t. Esse menos significa que ele está voltando com a velocidade de 5. Se ele está voltando com a velocidade de 5, ele é retrógrado. O A já seria progressivo. Ele botou aí acelerado. Não, não é acelerado, a gente viu, porque essa fórmula do sorvete, SO mais VT, T elevado a 1, significa que a aceleração é 0, tá? Então essa segunda está correta, ok? O móvel B descreve o movimento retrógrado, correto. O A descreve o movimento o quê? Progressivo. Ele botou na primeira acelerado. Não, não tem aceleração, ok? É progressivo. A velocidade é constante, não tem acelerador. Se tivesse acelerador, ele mudaria a velocidade, ok? Terceira, a velocidade de A é 10 metros por segundo. Não, a velocidade de A é 20, ó. Tá aqui, ó. Olha o S de A, ó. S de A é SO, que é 15, mais VT. Quem está no lugar do V, quem está do lado do T, VT é 20. Então a velocidade de A é 20, tá? A velocidade vem do lado, ó. Aqui em B, quanto é a velocidade de B? 5 menos 5, né? Por quê? Porque 5 está do lado do T, ok? 4, afirmação 4. Nos instantes iniciais, A e B se aproxima a cada segundo. Verdade. Ó, o A,
Ele saiu da posição 15, é o espaço inicial, indo com 20 metros por segundo para a direita. O B saiu da placa 20, voltando com 5 metros por segundo para a esquerda. Então eles vão se aproximar. Um saiu de 15, indo para a direita com mais 20. O outro saiu da placa de 20, voltando para a esquerda com menos 5. Menos está no sentido contrário. Então eles estão se aproximando. Lógico que vai chegar um ponto que vai passar um pelo outro e vão se afastar. Mas por enquanto, ele disse aí, nos instantes iniciais, A e B se aproxima sim. Porque A, ó, sai da placa 15, tá? Sai da placa 15, nesse sentido positivo, e B sai da placa 20, mais na frente, mas voltando, ó, com menos 5, ok? Voltando. Então, eles estão se aproximando, correta a 4. Beleza? Vamos para outro? Bora. Outra questãozinha aí, ó. Depois você refaz essa questão, copia, refaz, faz parte, quando a gente transcreve, a gente copia, a gente assimila melhor, tá? Ah, eu entendi tudo, professor, mas copia no caderninho, porque você aprende mais, fixa melhor e vai ganhar tempo, vai ajudar você mesmo, a sua memória lá na frente. Um navio cargueiro, completamente carregado, tem uma massa de 1,5 vezes 10 a quinta, ele deu a massa. Sabendo que esse navio percorre uma distância de 4.000 quilômetros em 30 dias, com velocidade constante. Se é velocidade constante, ele está em movimento retilíneo uniforme. Calcule o valor da força resultante sobre esse navio. Pessoal, força a gente ainda vai estudar lá na frente, as leis de Newton, tá? A gente ainda vai estudar, mas é bom que vocês saibam que se é velocidade constante, significa o quê? Significa que ele não tem aceleração, tá? Beleza? Então, a aceleração, ela é zero. Então, significa que as forças resultantes também são zero, porque quem provoca uma aceleração é uma força, tá? Então, se você, a segunda lei de Newton diz que quanto maior a força, maior a aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Pode até ter força, mas uma anula a outra, ok? Então, letra C, zero. A força resultante é zero. Por que eu marcaria que a força resultante é zero? Porque ele disse que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Ok? Então, resposta zero. Cuidado com essa questão, ó. Que a pessoa quer fazer conta, ele deu a massa, deu a distância, deu o tempo, 30 dias, mas ele pediu a força resultante. Só que como a velocidade é constante, não tem força, a resultante é zero. Nós vamos explicar isso melhor em dinâmica lá com as leis de Newton. Opa, outro exercíciozinho aí, ó, para a gente aprender, ó. Devagarinho a gente vai aprendendo, né? Com relação a um corpo que descreve o movimento retilíneo uniforme, ó, velocidade constante, tá? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme, assinale a alternativa correta. Letra A. Um corpo em movimento uniforme percorre espaço cada vez maiores a cada intervalo de tempo? Não. Se ele está com velocidade constante, por exemplo, a velocidade de 70 km por hora, a cada uma hora ele percorre 70 km, mais uma hora ele percorre 70 km, mais uma hora ele percorre 70 km. Ele não, os espaços não vai ser cada vez maior. A posição vai mudando, tá? Mas a distância que ele percorre é sempre a mesma. Então, voltando para a letra A, um corpo em movimento uniforme percorre espaço cada vez maiores? Não. Ele percorre sempre o mesmo espaço, ok? Se ele tiver 80 km por hora, em uma hora ele vai andar 80 km por hora. Daqui para o meu Apodi, para a minha cidade Apodi, são 300 km. Se eu for a 100 km por hora, a cada uma hora eu vou andar 100 km. Então eu vou chegar lá em 3 horas. E a cada uma hora anda 100 km, ok? Se eu for com velocidade constante. Letra B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, e isso ao mesmo tempo, uma hora eu vou percorrer a mesma distância. Se eu estou a 80 km por hora, para cada uma hora eu vou percorrer a mesma distância
80 km. Então, ó, um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais, em tempos iguais, sim. A cada 1 hora eu vou percorrer 70 km. Lógico que em 3 horas eu vou percorrer 70, mais 70, mais 70, 210 km. Mas para um mesmo tempo, a cada 1 hora eu vou percorrer 70 km. Então ele diz aí, ó, um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em tempos iguais, sim. Para cada tempo eu vou percorrer a mesma distância. Correta a letra B. Um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante? Não. Se ele é movimento uniforme, significa que a velocidade não muda. Se não muda, não pode ter acelerador. Porque quando eu piso no acelerador, a velocidade muda. Como ele diz que a velocidade do movimento é uniforme, ou seja, a velocidade é constante, eu não posso ter aceleração. É zero. D. Um corpo em movimento uniforme permanece em uma posição constante em todo instante? Não, ele vai mudando de posição, até porque ele está em movimento. Ok? Então, ficou correta a letra B. Depois volta e assiste isso aí direitinho. Vamos embora? Opa, mais outro exercício aí, ó. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA 5 mais 3T e SB 15 mais 2T, em unidade do sistema internacional. O instante em que esses móveis se encontram então, vamos lá. Dois móveis A e B, aí deu a equação de A, ó, ele saiu de 5 mais 3T para a direita, e ele disse que B saiu de 15 com mais 2T para a direita também, todos os dois é mais. Só que A tem uma velocidade de 3 e B tem uma velocidade só de quanto? De 2, a velocidade do lado do T. Quem está do lado do T aqui, em A, é 3. Quem está do lado do T aqui é 2. Então A está mais, né, tem uma velocidade maior do que B. B anda a 2 metros por segundo, sistema internacional, metros por segundo. E A anda a 3, então A está com a velocidade maior, vai já pegar B. B saiu de 15, ó, lá na frente, de 15, A saiu lá atrás de 5. Só que A saiu com a velocidade de 3 e B saiu com a velocidade de quanto? De 2, uma velocidade menor. Então, com o passar do tempo, A vai pegar B. É isso que ele quer saber. Em que tempo, instante, em que tempo esses dois móveis se encontram? Ou seja, em que tempo A vai alcançar B. Então vamos fazer. Como é que eu vou fazer isso? Tá aí, ó. Quem é o SDA que ele deu? A saiu de 5, andando para a direita. Então A saiu da placa 5 e andando para a direita, tá? Então A saiu daqui de 5 e andando para a direita. Isso foi A. Andando para a direita com quanto? Com 3. B saiu lá da frente, ó. B saiu de que placa? Do 15. Do 15. Saiu para a direita também, ó, positivo. Se fosse negativo, ele vinha voltando, mas não é mais. Então saiu para a direita também. Só que saiu com a velocidade menor. B saiu com a velocidade de quanto? De 2. A saiu com 3. Então A vai pegar B. Ele quer saber onde é que A vai pegar B. Como é que eu faço isso? Ora, se A vai pegar B, eles vão estar no mesmo local, concorda? Você corre atrás de uma pessoa e pega ela, na hora que você pega, os dois estão no mesmo local. Então, a posição de A é igual à posição de B na hora do encontro. Toda vez que pedir o instante em que se encontra, eu vou igualar SA a S de B, porque só vai haver encontro se a gente estiver na mesma posição. Se eu marcar um encontro no shopping e for para lá e você for, o encontro vai ocorrer. Se não estiver na mesma posição, não vai ter encontro. Então, como ele quer saber o instante em que eles se encontram, eles vão ter que estar na mesma posição. S de A igual a S de B. Quem é S de A que ele deu? 5 mais 3T. Quem é o S de B que ele deu? 15 mais 2T. Está aqui, ó. Então, eu vou igualar 5 mais 3T igual a 15 mais 2T. Vou passar tudo que tem T para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, aqui tem 3T, aqui tem mais 2T. Então, eu vou passar 2T para o lado de lá. Tá mais 2T, vai para lá o quê? Menos 2T. Então, vai ficar 3T menos 2T. Aqui tem 5, 5 vai para o lado de lá. Tá mais 5, fica do outro lado o quê? Menos 5. Ok?
3t menos 2t é como se tivesse 3 laranjas menos 2 laranjas, vai dar uma laranja. 15 menos 5 vai dar quanto? 10. Então, resposta 10 segundos, letra A. Toda vez que ele pedir a posição de encontro, eu vou igualar a equação que ele vai dar de A com a equação que ele deu de B. Sempre igualar S de A a S de B. Essa é a saída. Então, eles vão se encontrar quando? Daqui a 10 segundos. Ok? E se ele quiser saber, ele não perguntou, mas se ele quiser saber, onde é que eles vão se encontrar? Então, eu ia pegar esses 10 segundos e ia botar no lugar de T aqui, ó. No lugar de T, eu ia botar 10. Ia ficar 5 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Mais 5, 35. Então, eles vão se encontrar em 35. Ele não perguntou, mas se ele quisesse saber qual é a posição do encontro, então eu ia botar no lugar de T, eu ia botar quanto? 10. 3 vezes T, que é 10, no lugar de T eu coloco 10. 3 vezes 10, 30. Mais 5, 35. Então, ele saiu de 5, esse saiu de 15 e se encontraram em que placa? Na placa 35, que ele não perguntou aí, mas a gente poderia fazer, ok? Fica aí para vocês fazerem esse exercíciozinho aí. Beleza? Vamos para frente. Tem uma questão aí da PUC, ó. Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7 horas da manhã, desenvolvendo com seu carro velocidade constante de 54 km por hora. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com documento e após 1 minuto de hesitação, sai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante. Pedro calcula que, como saiu 1 minuto após o pai, demorará exatamente 3 minutos para alcançar. Tá certo? Para que isso seja possível, qual a velocidade escalada em Pedro? Então, agora ele deu o tempo de encontro e quer saber com que velocidade ele tem que ir. Então, agora em vez de A e B, eu vou ter quem? Eu vou ter Alberto e Pedro. Então, é o mesmo lá, SA, S de B, se você quiser chamar. Então, eu chamei S Alberto e S Pedro. Então, vamos lá, ó. Quando Pedro alcançar seu pai, eles ocuparão a mesma posição. Lógico, se alcançou, é o encontro. Eles estão na mesma posição, como a gente viu, ó. Então, S de Alberto vai ser igual a S de Pedro. Ok? Então, ó, quando Pedro alcança seu pai, eles ocuparão a mesma posição. Logo, seus espaços serão iguais. Entretanto, o relógio de Pedro marcará 60 segundos a menos que seu pai, pois sua contagem começa 1 minuto depois. Então, eu vou fazer, ó, a equação. Não é o encontro? É. Na hora do encontro, S de A igual a S de B. S de A é SO mais VT, S de O mais VT. Todos dois saiu de zero, né, da casa. Então, saiu da mesma casa, corta o SO aqui, corta com esse, tá? Beleza? Tá mais SO, vai para lá menos SO, aí corta. É como se na hora que eu mexesse ia diminuir. Mas como é o mesmo valor, sair do mesmo canto, eu posso até esquecer. Quem é a velocidade do pai, Alberto? V. 54. Então, no lugar de V, eu vou botar 54T. Quem é a velocidade de Pedro? É o que eu quero determinar. Ok? Então, pessoal, a gente vai colocar aqui. Eita, aqui eu botei 15, ó. 15T, né? Igual a velocidade de PT menos 60. Só que a velocidade não é 15, é 54, né? Quilômetros por hora. Ok? Ah, porque eu vou dar em segundos, tá? Então já transformei, ó. Peguei 54. Eu podia deixar também para dar em hora. Eu peguei 54 e já dividi por quanto? Por 3,6. Lembra que a gente viu na aula passada? Então, como está em quilômetros por hora, tá? E aqui o tempo está em minuto, eu transformei 1 minuto para 60 segundos, ó, eu vou fazer em segundos, depois eu transformo novamente para hora. Então, pego 54 km por hora, divido por 3,6, quando eu fizer essa divisão, vai dar quanto? 15. Então, o SO, a gente viu que os dois saíram no mesmo lugar, vai se cancelar, né? Então, fica 15 vezes T, que 15 significa 54, tá? Igual a velocidade de Pedro, que é que eu quero saber, só que T menos 60, porque ele saiu 1 minuto após, então T menos 60, ok? Aí vou fazer essa continha aí, ó.
A gente tomou a casa como origem, tá? Aí vai ficar, ó, 15, velocidade de P. O T aqui, ó, nós colocamos aqui, ó, 200, né? Para Alberto o tempo será de 4 minutos. Então, eles se encontraram exatamente em 3 minutos, mas para Alberto foi 4 minutos. Então, vou botar, no lugar de T, 15 T, eu vou botar 4 minutos. Só que 4 minutos, transformando para segundo, dá 240, ok? Aí, 240 menos 60, vou fazendo essas continhas aqui e vou achar a velocidade de P. Dessas contas agora, vocês tentam fazer aí, se tiver dúvida, vem a mim, tá? Porque é coisinha mais rápido, para a gente não perder tempo aqui na aula ao vivo. A gente tá com vocês aí no nosso zap, a gente tá com vocês aí diretamente aí, sempre presente. Vocês podem me perguntar no zap, podem até botar aqui novamente o zap aí para vocês, ó. Então a velocidade de P é 20 metros por segundo. Se tiver alguma dúvida, vai perguntando a gente, ok? Deixa eu só botar aqui mais uma vez o zap para vocês entrarem em contato comigo. Quem ainda não tem, né? Eu já passei isso para vocês. Tá aí para vocês o zapzinho aí, todos os domingos às 10 horas. Quem quiser já pegar aula aí para ir para o Enem, para concurso, a gente tá ao vivo aqui. Todas as disciplinas aí. Mais aulas minhas de física, química e matemática, mas tem todas as disciplinas e outros professores, tá? Vou botar aqui, aí, ó. Os alunos nossos do professor Luiz Carlos Noronha, né? Siga no Facebook e assista as nossas aulas ao vivo pela nossa web TV, tá? No Facebook é Luiz Carlos Noronha, já está completo lá, mais de 5 mil, só cabe 5 mil no Face, mas vocês apertam para seguir, tá? Seguir. Cuidado, eu tenho outro Face, Luiz Carlos Noronha Souza, mas também está cheio, mas é nesse, a aula é por esse, Luiz Carlos Noronha, para em Noronha, tá? O outro é Noronha e Souza, não tem aula. Aí você quiser pegar o material, tem aí, eu mando já direto no grupo, né? 99820967. E se perdeu aulas anteriores, tem mais de 1000 aulas gratuitas, ó. É só ir no nosso blog, www.profluiscarlos.blogspot.com, tá? E tem aí, anota esse endereçozinho aí, você tem lá várias aulas para acompanhar, ok? Vamos falar agora sobre um assunto importante, que é a velocidade relativa, tá? A resolução de muitos exercícios, especialmente de ultrapassagem, é simplificada com o uso da chamada velocidade relativa, que é a velocidade de um móvel em relação ao outro. Um exemplo: se dois carros movendo no mesmo sentido, o primeiro com 100 km por hora e o segundo com 80 km por hora, essa situação é equivalente ao segundo carro parado e o primeiro com 20. Então você vê isso na ultrapassagem na estrada, né? Você vai, Cailano e Lucas, vocês vão lá num carro, aí vai a 100 e o outro vai a 80, você vê que em relação a ele você não está, você tá mais devagar. Por quê? Se ele vai a 80 e você vai a 100, no mesmo sentido, é como se ele tivesse parado e você tivesse com quanto? Com 20, entenderam? Já em sentido contrário, quando vem um caminhão na estrada, você vai a 100 e o caminhão vem a 80, como está no sentido contrário, passa, soma 180, passa bem rápido. Mas no mesmo sentido, se um caminhão está a 80, você está a 100, você vai ultrapassar o caminhão, você vê que demora, porque ele está no mesmo sentido com 80, você está com 100, é como se tivesse ele parado, você estivesse indo a 20, tá? Então, por isso que demora, né? Então, é bom saber essa parte de velocidade relativa. Vamos dar mais um exemplozinho aí para vocês, ó. Estando os dois móveis no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa será dado pela diferença dos módulos de suas velocidades escalares, tomando-se o maior menos o menor, independentemente do sentido de orientação da trajetória. Então, ó, esse aqui está a 50, esse está a 30. A velocidade relativa do verde em relação a esse outro vai ser 20. Se tivesse sentido contrário, seria 50 mais 30, 80, ok? Está aí, ó, em sentido contrário, estando os dois móveis em sentidos contrários, o módulo da velocidade relativa, um em relação ao outro, tá? Não é em relação à pista, será dado pela soma do módulo de suas velocidades escalares, independentemente do sentido. Então, esse está indo a 50, esse outro está vindo no sentido contrário a 30, se eu parar esse aqui, o marronzinho, é como se o verde estivesse 80.
ou vice-versa. Se eu parar o verde, é como o marronzinho tivesse a 80. Então, em sentido contrário, eu somo, no mesmo sentido, eu diminuo. Em sentido contrário, o caminhão passa mais rápido pela gente, no mesmo sentido, ele demora mais, porque diminui. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho? Bora. Então, vamos lá. Ó. Dois carros A e B movem-se em uma pista retilínea com velocidade constante. Então, posso aplicar aquela formulazinha, né? Delta S é igual a delta V sobre delta T. Ou então aquela outra do sorvete, S igual a SO mais VT. A está a 20, está mais devagar, e A está a 30, tá? Está mais ligeiro aí, a 30 metros por segundo. Sabendo que o carro A encontra 100 metros à frente do carro B, analisa as afirmativas a seguir. Aí ele diz, a cada instante de tempo, o carro A se afasta do B. É correto isso? Veja bem, ó. O carro A está a 20, o carro B está a 30. A está à frente 100 metros, mas B está mais rápido aqui, ó, a 30. Então, a cada instante de tempo, o carro A se afasta de B? Não, está errado. A cada instante, o carro B está mais rápido, se aproxima de A. A se aproxima de B e não se afasta, ok? Então, essa primeira está errada, ok? Porque A está a 20, está a 100 metros do carro B e B está a 30, tá? Então, ele diz que o carro A se afasta do carro B? Não. Se o carro B tivesse com menos 30, aqui, pessoal, aí ele estaria em sentidos contrários, se aproximava, e aqui eles estão no mesmo sentido, mais e mais 20 mais 30, só que A está mais lento, então B vai se aproximando. Tá? A está a 20 e B está a 30, então de B, tá certo? Está certo, a velocidade relativa é 30 menos 20 em 10. Em 10 segundos o carro B alcança o carro A. Em 10 segundos o carro B alcança o carro A, aí a gente tem que fazer as contas. Daqui a 10 segundos os dois estarão na mesma posição. Lembra que eu disse? Eu vou fazer, ó. S de A igual a S de B. Ok? S de A igual a S de B. Lembra da trajetória, ó? A está onde? A 100 metros à frente. Então, A está na placa de 100. Tá? O A está na placa de 100. E o B saiu lá do zero. O B está na placa zero. O A está 100 metros na frente. Ok? Então, ó, como foi que ficou? Ele não quer saber há quanto tempo eles vão se encontrar. A saiu da onde? De 100, o espaço inicial é 100. Eu começo a marcar o tempo. Ó. Quando eu começo a marcar o tempo, o A está a 100 metros à frente na placa 100 e a velocidade é 20. E B está em 0 e a velocidade é 30. Então vai ficar 100 mais 20t igual a 0 mais 30t. Passa tudo, tem t para um lado, fica 100, está 20t, vem para cá, menos 20t. 30t menos 20t dá 10t. O 10 está aplicando, passa dividindo. 100 dividido por 10 vai dar 10 segundos. Então, em 10 segundos eles se encontram, tá? Então, para saber se em 10 segundos eles vão se encontrar, eu tenho que igualar. Quem é A? 20t. Quem é B? 30t. Só que A está 100 metros à frente. Então, a posição inicial de A vai ser 100 mais 20t. Lembra a fórmula do sorvete? S é igual a quem? A SO mais VT. Então, o espaço inicial de A vai ser 100
Ele está 100 metros à frente e a velocidade é 20, VT, 20T. O espaço inicial de B vai ser 0 e a velocidade vai ser 30T. Quando fizer essas continhas aí, que é uma conta básica, né? Quem tiver dúvida vem a mim, você vai ver que a letra C está correta. Então, em 10 segundos o carro B alcança A, é verdade. Então, correta 2 e 3, a letra D é a questão correta. Ok? Beleza? Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui, ok? E em sequência a gente continua com assuntos aqui de física.